Meus alunos e alunas, trazendo aqui a continuação, mais um vídeo, comentando agora essa atividade da página 147. Quero comentar aqui algum desses quesitos, e aqui vocês estão dando continuidade, falando agora das raízes de uma equação, né? Nós já vimos na aula 3 que as raízes de uma equação são aqueles valores que a incógnita assume e que torna aquela igualdade verdadeira, né? Quando isso acontece, aquele valor da incógnita é chamado de raiz. Então nós temos aqui essas situações, elas já estão, muitas estão já comentadas no nosso livro, né? Vocês estão vendo aí que tem respostas, e eu quero que você dê uma pausa aí no vídeo, tenta responder primeiro, e depois você confere, né, com o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou comentar algumas questões, não vou fazer todas, até para que vocês também possam fazer também, né? Pode procurar aí depois a resposta dela, como fazer também aí, tá certo? Então aqui tem uma situação que tem um diálogo entre duas pessoas, a Júlia e a Dora, e a Dora pergunta para a Júlia: Júlia, como é possível provar que o número 7 não é uma das raízes da equação x² menos 3x mais 4? Aí ela fala: é muito fácil, Dora, é só... Então o que vai ter que fazer? Então, o que a Dora vai dizer para ela? Para dizer para a Júlia que não é uma das raízes. Então, o que ela vai ter que fazer? A gente vai responder dizendo o seguinte: nós vamos colocar o 7 no lugar do x, né? E vamos fazer as operações aí que vão aparecer, porque vai ficar 7² menos 3 que multiplica 7 mais 4. Se for igual a 0, o número 7 é uma raiz. Se não for igual a 0, não será uma raiz, né? Tá certo? Então, se ao trocarmos o valor do x por 7, se a igualdade for verdadeira, né? Se for verdade, é uma raiz. Se for falsa, você vai dizer que o número 7 não é uma das raízes. Tá certo? E aí vem aqui o quesito número 12. Verifique entre os números 2, menos 5, 9 e 10, quais são raízes dessa equação x elevado a 2 menos 11x mais 8. Uma situação como esta, aqui do quesito número 12, vocês vão ter que fazer essas contas. Para que a gente possa verificar se esses números que são dados aqui, né, como o número 2, o menos 5, o 9 e o 10, vocês vão ter que verificar. Então, se em algum momento aí na recuperação de vocês aparecer esta situação, vocês vão ter que proceder dessa maneira. Vocês vão trocar aonde tiver o x, veja que a equação é x² menos 11x mais 18. Isso aqui é igual a 0. Então, para verificar, vocês vão ter que trocar o x por 2, fazer as continhas aqui e verificar se dá igual a 0. Se acontecer, é uma raiz. Vamos fazer, por exemplo, aqui, aqui na resposta diz que é o 2 e o 9. Então, quer dizer que o menos 5 e o 10 não é. Então, vamos fazer um contra-exemplo, né? Vamos colocar o 10 aqui. Então, para verificar se é raiz, eu vou substituir o x, eu vou dizer que ele é igual a 10. Então, eu vou colocar 10 aqui no lugar dele, vai ficar 10² menos 11, que multiplica o x, que aqui no caso é 10, né? A gente vai trocar ele por 10 mais 18. Então, depois que você substitui, é fazer as continhas. Lembrando que 10² é a potência, vai ser igual a 100, menos esse 11 multiplicado por 10 dá igual a 110, mais 18 tem que ser igual a 0. Você já está vendo aqui de início que esse número positivo aqui, mais 100 com mais 18, dá 118. 118 menos 110 vai ser igual a 8, né? Positivo. Então, você vai ter desse lado 8, e do outro lado você tem uma igualdade que do outro lado tem 0. Então,
você está vendo que 8 não é igual a 0. Então é por isso que aqui o número 10 não é uma raiz. Mas, usando aqui a situação do número 2, então, lá diz que é uma raiz. Vamos confirmar, vamos trocar aqui onde tem um x, vamos colocar 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 11 que multiplica 2, mais 18. Então, depois que você substitui, é fazer as contas. Então, você tem 2 ao quadrado, 4. Esse menos 11 multiplicado por 2 dá 22. 22 mais 18. Isso aqui é igual a 0. Olha, veja que 4 somado aqui com o outro valor positivo vai ser mais 22. E mais 22 com menos 22, isso aqui vai dar igual a 0, né? Ou seja, menos 22 com mais 22 dá igual a 0. Então, você tem o primeiro membro igual a 0, que é igual ao segundo membro. Então, você está vendo aqui que o número 2 é uma raiz, como também o número 9, tá certo? E o número 10 e o número 5, com certeza, não são raízes. Eu deixo aqui que vocês pudessem realmente confirmar aí como o menos 5 não é uma raiz. Vamos comentar aqui o quesito número 13. Pede que você verifique se o número 5 é raiz de cada equação. Então, aqui, meus amigos, olha, minhas amigas aí, vocês vão ter que fazer o seguinte, como eu disse, para verificar, aonde tiver o x, vocês vão colocar esse valor. Se a igualdade for verdadeira, o 5 é raiz. Então, aqui na letra A está dizendo que não. Então, com certeza foi feito isso. Olha. Foi colocado aqui, no lugar do 5, vai ficar 5 ao quadrado, mais 6 vezes o 5, tem que ser igual a 0. Você já está vendo aqui, ó, que 5 ao quadrado dá 25, 6 multiplicado por 5 dá 30. Então, no primeiro membro, você tem 55. E 55 não é igual a 0. 55 é diferente de 0, né? Então, você está vendo aqui que o número, realmente, o número 5 não é. O número 5 vai ser raiz aqui da letra B. Como é que foi feito? Foi feito isso aqui, ó, B, aí foi trocado o x por 5, então ficou 2 vezes o x ao quadrado. Então, 2 vezes 5 ao quadrado, menos 10 que multiplica 5. Isso aqui tem que ser igual a 0, né? Então, primeiro dessas operações que tem potência, faz primeiro as potências. Então, você repete o 2, aí faz a potência, né? 5 ao quadrado, 25. Menos, multiplica aqui, 10 vezes 5, 50. O primeiro membro, veja que 2 vezes 25 dá 50, menos 50. Então, o primeiro membro eu tenho mais 50 menos 50 dá 0, que é igual ao segundo também. Então, aqui é uma verdade. Então, quer dizer que o número 5 é raiz dessa equação, como também vai ser raiz dessa aqui, e não será desta. Essa aqui eu vou deixar para que vocês possam testar aí. O quesito número 14 pede que você também verifique desses números. Observe que são os números diferentes, né, que vocês costumam trabalhar. Porque aqui aparece o menos 10 e aparece o positivo 10. Aparece esse número irracional menos a raiz quadrada de 10 e aparece também a raiz quadrada de 10. Então, você vai verificar se são raízes dessa equação. Quais são, né? Então, você vai verificar cada um deles. Vamos comentar aqui, no quesito 14, vamos comentar se o menos 10 é uma raiz. Então, o mesmo procedimento, pessoal. Olha, coloca aqui o menos 10 no lugar do x. Então, eu vou ter aqui, na primeira situação, se o x for igual a menos 10. O que vai acontecer? Então, eu vou aqui nessa equação, ó, e nesse lugar eu vou colocar o 10. Então, vai ficar menos 10, né? Então, menos 10 ao quadrado. Vou colocar aqui entre parênteses, porque tanto ele quanto o sinal estão elevados ao 2, né, que é a potência. Aí tem menos 10 igual a 0. Olha,
esse menos 10 ao quadrado fica 100, positivo, né? E 100 menos 10 é com certeza diferente de zero, porque 100 menos 10 dá 90, né? E 90 é diferente de zero, não é igual a zero. Então a gente está vendo que o menos 10 não é uma raiz, como também o 10 também não será uma raiz, porque o 10 ao quadrado aqui também vai dar 100, e menos 10 vai dar 90. Então a solução aqui que aparece, que é verdade, é esses dois números irracionais. O primeiro, você tem menos a raiz quadrada de 10. Então, se você colocar menos a raiz quadrada de 10 aqui na equação, como é que vai ficar? Vamos lembrar aqui, ó, menos raiz quadrada de 10 elevado a 2 menos 10. Então, aqui eu tenho uma raiz elevada a uma potência. Lembrando aqui que tem aquelas propriedades dos radicais, que quando você tiver uma potência onde a base é um radical e esse radical tem o mesmo índice, né, do expoente, esse valor a gente pode cancelar, né, a gente pode fazer o corte aqui da raiz com o expoente, e o radicando vai ser o valor que a gente está procurando. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 10 elevado a 2 é igual a 10, no caso positivo, porque o expoente aqui é par. Então eu tenho 10 menos 10 igual a 0. Se você observar, 10 menos 10 dá 0, e 0 igual a 0. Então a gente está vendo que menos a raiz de 10 realmente é uma raiz. Mas você pode estar se perguntando por que eu falei essas coisas aqui. Se você for olhar também desse jeito aqui, olha, se você tiver menos a raiz de 10, isso aqui é ao quadrado, se você não entendeu a questão da propriedade, você é só lembrar que essa base, menos a raiz de 10 vai ser multiplicado por ela mesma, né? Então você tem aqui esse produto de números negativos vai ficar positivo, e aí você tem uma multiplicação de radicais de mesmo índice, né, o índice 2. Então você multiplica os radicandos, no caso aqui 10 vezes 10 igual a 100, e a raiz quadrada de 100 é igual a 10, né? Então você chega aqui, tá certo? Então olha, fica aí o comentário dessas questões para vocês, e eu quero também aqui rapidinho tá comentando aqui esse quesito 16, que vocês podem achar que é difícil, mas veja que não é. Ó, calcule o valor de P na equação 3x ao quadrado menos 14x mais 2p igual a 0, para que uma das raízes seja 4. Olha, se uma das raízes seja 4, então basta que você, aqui no 16, vocês troquem o valor do x por 4 e fazer as continhas. Ó. Então, se a equação ela é 3x ao quadrado menos 14x mais 2p igual a 0, então aqui você vai ter dizer que o 4 é uma raiz, então é só você colocar o 4 aqui no lugar do x e fazer as continhas, e você vai descobrir o valor do p, né? Tá certo? Então você vai ter aqui 3 que multiplica o 4 ao quadrado, menos 14 que multiplica o 4, né, que é o valor do x, mais 2p. Isso aqui é igual a 0. Então, veja que você vai encontrar uma equação do primeiro grau agora, porque esse 4 vezes 4 dá 16, né? 16 multiplicado por 3 dá 48, menos. Aí você tem aqui 4 vezes 4 dá igual a 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Você tem menos 56, mais 2p igual a 0. Certo? Então, aqui agora o que você vai ter que fazer? Você vai isolar o 2p, aqui no primeiro mesmo, né, que já está aqui, e esse menos 56 com mais 48, aqui, essa continha, né, vai sair daqui menos 8. Que você vai subtrair,
conservar o sinal do maior número. Então, para cá vem o 8 positivo. Então, você vai dizer que o P é 8 dividido por 2, então o P é igual a 4. A mesma coisa você vai fazer para o K, né? Aqui diz o seguinte: na cada equação, para que uma das raízes seja 0. Então, você vai colocar aqui 0 no lugar desse x. E se o K encontrar um valor, aqui está dizendo assim: 0 não é raiz da equação, logo não deve existir valor para K, de modo que 0 seja a raiz da equação. Quando vocês colocarem aqui o 0, o que vai acontecer? Este 0 ao quadrado vai dar 0, que multiplicado por K menos 3 dá 0. E aqui também 0 multiplicado por menos K menos 4 também dá 0. Então não vai ter solução, né? Tá certo? É por isso que fica dessa maneira. Então fica aí a explicação dessas atividades, e eu espero que vocês tenham feito o que eu pedi, né? Que deixasse para assistir o vídeo só depois de tentar resolver as questões, tá ok?